Que rápido. Tudo bom? Como tá o som aí? Tá tudo bem? Testando. Fala, Dan. Eu vou te chamar aqui. E vamos lá. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Me ouvindo? Som. Como tá o som? Ah, então beleza. Deixa eu ver se eu conecto aqui. Vamos lá! Vamos começar. Tarantam. Opa! Olá. Tudo bom? Só muda a câmera aí, Dan. Oi, peraí. Pam. Opa, voltou. Volta lá. Aperta lá de novo. Keyboard. Aí. Agora deu. Tá. Tranquilo? Tudo Som? bom? Tá me Tranquilo. ouvindo? Tudo bem, tudo bom. Aí. Agora tô ouvindo. Eu não estava ouvindo, eu tava sem som. Eita. Agora já estou. Beleza, então. Aí. Tá. Vamos lá. Como que você tá aí, Dan? Tranquilo? Na paz? Tudo tranquilo, tudo na paz. Tá joia. Fala pra mim o que você faz de técnica. Quanto tempo você já atua? Só pra gente ter uma noção aí. Sim. Eu tenho, assim, em primeiro momento, né, um grande prazer em estar diante de ti, mesmo que de maneira virtual, né, mas a gente tem acompanhado todas essas lives, né, e meu nome é Danilo, né, Danilo Requena Neto, e eu ainda não atuo, né, eu sou iniciante, né, eu sempre trabalhei, né, de maneira, de outra profissão, né, na área comercial, né, e a gente ainda não atuei, não tenho ainda, somente atuo de maneira assim, como um hobby, né, de primeiro momento eu atuava como um hobby, ajudando amigos, ajudando familiares, né, e a minha prática, assim, eu iniciei, né, porque eu sou praticante de arte marcial já desde criança, né, então eu peguei alguns conhecimentos, né, com o meu mestre em quiropraxia, e desde então sempre tive essa necessidade, né, de aprender, de conhecer, porque sempre gostei da área da saúde, embora profissionalmente não pude exercer, mas é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e como não pude exercer profissionalmente, eu acabei mesmo que usando como um hobby, né? Auxiliando a família, os amigos, né? De um ano e meio para cá, eu encerrei as atividades de um comércio que eu tinha, né? E daí eu resolvi me dedicar profissionalmente nessa área, né? Aí eu fiz curso de aurículo, fiz o curso de shiatsu e fiz o curso de quiropraxia, né? Com o intuito mesmo de me dedicar profissionalmente à área, né? Até então eu tenho o objetivo, né, de montar uma sala, estou me equipando para isso, né? E tenho assim objetivo de
montar uma sala para atendimento, né? Então, nesse meio da pandemia, surgiu essa grande oportunidade de aprender, de me dedicar mais, de estudar, né? Que isso eu até então não fazia, né? E eu comecei a me dedicar mais e aprendendo cada vez mais. E aprendi muito, muito mesmo com os seus ensinamentos, né? Fez com que a cabeça da gente abra mais, que a gente enfim, em resumo, eu acabei me apaixonando mais ainda pela medicina chinesa, mais do que eu já era, né? Sim. Então, acabei que hoje, assim, eu tenho necessidade mesmo, assim, um interesse de me aprofundar mais, porque eu vi que é uma coisa que realmente é muito complexo e requer muito estudo, mas também vi também que eu acho que com as práticas é que eu vou acabar me desenvolvendo, me desenrolando mais, né? Sim. Com as situações. E aí eu tenho a intenção de que quando eu montar a sala e juntamente com os estudos, a gente acaba se tornando um profissional melhor, né? Para que seja um bom terapeuta, não adianta a gente ser teria que ser um bom terapeuta, teria que ser mesmo a questão da procura das causas, né? E Uhum. não isso que ainda que a gente às vezes tem um pouco de dúvida nessa questão, né? Que você me perguntou, a questão de algumas dúvidas que eu tenho, né? Isso. Dúvidas que eu tenho ainda em alguns termos, né? Termos que são utilizados e saber ainda quando é um excesso ou quando é uma deficiência, né? Alguns termos como excesso de yin, né? Saber direitinho para diferenciar e como tratar, né? Tá. Essas questões aí de excesso. Dúvidas também na utilização do pêndulo, porque eu acredito que com essa ferramenta acabo tendo assim mais resultados, né? Assim, mais Ainda mais rápido, né? direto ao foco, né? Mais rápido, né? É otimismo. Então eu tenho essa dúvida ainda também nessa questão de utilizar o pêndulo, né? Então, assim, questão de dúvida seria mais essas questões, né? E outras Beleza. dúvidas que eu acredito, né? Tenho certeza que virão mesmo, mas com a Sim. prática clínica, né? Sim, sim. Então vamos lá. Então, se diz síndrome. Vamos já prestar atenção. Síndrome, o primeiro item, você tem que saber o que é o yin e o que é o yang, tá? Então, o yang, ele está muito ligado com... Vamos fazer o exemplo aqui que o Ocidente usa. Muito de sol, muito de calor, muito de luz. Então, é muito de ação, tá? O yin já é do descanso. Então, ele é do descanso, da noite, da lua, tá? Então, é o inverso. Então, de dia é yang e de noite é o yin. Então, esse é o primeiro ponto. Agora você vai pegar 2 copos de água, tá? E vai botar água, vai encher esses copos de água na metade, tá? Então você vai ficar no meio a meio. Esse no meio a meio a gente chama de ponto de equilíbrio. Não tá, né? Tá meio vazio, tá meio cheio, né? Metade, metade. Quando você tem o yin baixo do nível, então esse é o nível. O yin é esse, o yang é esse. Quando o yin é menor, o que você vê aqui? Você acha que é deficiência de yin ou deficiência de yang? Deficiência de yin, né? Exato. Então aqui seria o quê? A gente vai ter que ter a deficiência. Então aqui quando você vê os sintomas de yin, você vai ter que saber se o nível dele estava normal e o yin que abaixou, ou se deu falso yin, que é o que a maioria confunde, que é a subida de yang, que faz isso aqui, Então, exatamente é esse ponto que que eu dá o fico em shabu, né? dúvida. É. O que você vai ver primeiro? Você sempre vai checar aquela tabela que eu te passei, na primeira aula, se eu não me engano. Então, na primeira aula, aquilo lá é só os sintomas. Então, o primeiro item são os sintomas físicos que você vai ver. Bem, beleza, ele está com dor de cabeça, a dor na cabeça vem na região da têmpora, né? Vem o local, a localização, a intensidade, beleza. E aí,
Você tem um vídeo que eu postei do ciclo circadiano. Provavelmente você já deve ter visto aí. Sim. Uhum. Esse ciclo circadiano, ele mostra o horário de cada órgão. Tá? Então, cada órgão vai funcionar 2 horas no teu dia. Então, são 12 órgãos, 24 horas no dia. E aí você vai pegar o sintoma que ele tem. Então, o sintoma que ele está tendo, dor de cabeça no final da tarde, por exemplo. Lá entre 5 e 6 horas. O elemento, né, o órgão, o Zangfu, né, o órgão ou víscera que trabalha nesse horário, quando você for no ciclo circadiano, você vai ver que é o rim e a bexiga. Então, lá é o elemento água. O que a gente vai tratar? O órgão que está sendo afetado pelo horário. Tá? Então, esse é o primeiro item antes da gente entrar em excesso e deficiência. Beleza? Beleza. Então, o primeiro item que você vai ver é ciclo circadiano, baseado em cima dos sintomas. Você vai ver o horário que ele está tendo. Ali, o corpo dele já está falando que é o Zangfu que a gente precisa tratar. Tá? Então, essa é a prática clínica, né? Você pegar assim, pô, o cara veio aqui pra mim, primeira vez que ele tá vindo aqui comigo, o que eu faço? Pega o ciclo circadiano, pega o horário que ele tá tendo sintoma e vai atender. Beleza. Ali, você já pegou a causa, você já pegou o elemento, tá? Certo. Aí você vai pegar todos os sintomas que ele tem e vai ver qual é o elemento que foi atacado pelo elemento do ciclo circadiano. Então vamos lá de novo. Então você viu o ciclo circadiano, deu o elemento água. Do elemento água, a gente vê quais são os outros elementos que a água atacou. Então esse é o segundo passo. Tá? Aí desses elementos você vai ver quais são os sintomas. Se os sintomas são característicos de excesso, né, de subida de Yang, ou se é de deficiência de Yin. Quais são, né? Acho que eu falei para a Clau também. Tudo que é Yang é a mais. Então, por exemplo, gastrite é uma dor que queima, dor de cabeça é uma dor que pulsa, eu estou ficando agitado, eu estou ficando ansioso. Isso é tudo Yang, é tudo de aceleração, é de agitação. Tudo que for Yin, esse é o excesso. O Yin é o inverso. Então, Yin é tipo, sabe quando você está com preguiça, sabe quando você quer dormir, você quer ficar deitado, você está sem vontade de fazer as coisas. Isso já é o Yin. Tá? Então, isso que é o primeiro ponto. O excesso, você vai saber quando a pessoa está a mais, e o Yin quando a pessoa está a menos. Ficou claro? Então, essa é a segunda etapa. Então, quando eu sei que é o excesso do Yin, excesso do Yin, é deficiência de Yin, quando a pessoa ela vai e fica meio para baixo, ela não tem vontade de fazer nada, ela tá, sabe, tem um nome isso, preguiçosa, falta de vontade, falta de força de vontade, ela só quer dormir, ela só quer deitar, aquela pessoa sonolenta. Então, tudo isso é característica de Yin. Então, se você pegar o bicho preguiça, é um bicho Yin. Ele tá paradão ali. Fica lá paradão. Agora, se você pega um gavião, o gavião geralmente ele é Yang, porque ele sempre tá voando, ele sempre tá olhando. É raro você ver um gavião. Então, ele ouviu um barulho, o gavião já sai voando, já sai. Então, esse é o inverso. Então, é o Yin e o Yang. E aí, você sempre vai usar essa medida. O que é excesso é o que está acima do nível, o que está abaixo do nível é deficiência. Ficou claro? Sim. Essa questão, sim, quando está deficiente no Yin ou deficiência de Yang, ok. Mas quando você aborda a questão de num Zangfu, que você coloca deficiência do Yin no Rim. Isso. Aí seria por causa do ciclo cardiano, que você entra no ciclo circadiano. Quando for Yin, você vai ver o Jing da pessoa. É difícil, né? É mais comum você ver deficiência do Yin do Rim por conta do desgaste do Jing. Ah, tá. Tá? Que o Jing é ancestral, né? Isso. Então é mais comum você ver isso. Não que tenha deficiência de Yang, mas é mais comum na prática clínica mesmo, esquecendo a teoria. Na prática mesmo, atendimento, você vai ver muito mais deficiência do Yin. Que aqui mandou aqui procrastinação. Procrastinação pode ser um pouco de água com madeira, né? Que é aquela pessoa que deixa para fazer e não faz. Tipo, todo mundo faz, todo mundo fala, ela vai, mas não faz. Ou ela fala para os outros fazer, mas não faz. Aí já tá pegando um pouco de água com madeira. Tá? Que é meio que o ciclo de geração. Mas começa com água, né? Esse medo, essa insegurança, essa incerteza. Não gera, né? No ciclo de geração, não gera energia para movimentar
o elemento madeira. O que você tem que prestar atenção, que eu sempre falo, né, nas aulas, acho que é isso a dúvida. Quando está escrito lá, deficiência de Ti, é quando a energia, né, quando o Ti, ele está, né, então você tem um padrão aqui, a deficiência de Ti, ele está abaixo do padrão. Então Pouca esse é um padrão. energia. Pouca energia. É raro você encontrar excesso de Ti. Existe, mas é raro você encontrar. Geralmente é mais comum a deficiência. Porque tudo que está no normal, ele é bom. Está funcionando, tudo beleza. Só que quando está em deficiência, não vai funcionar. Tá? Vai demorar mais tempo até a pessoa, né, botar a lenha na fogueira ali. Lenha na fogueira não, né? Mas lenha... fogão a lenha, né, que fala, demora mais tempo, tá? Então, mas quando está em excesso, ele está sempre ativo, aquelas pessoas ligadas nos 220. Então, é comum você ver o calor de fígado. Então, vamos lá no exemplo lá. Então, você tem a deficiência do yin do rim, que gera a deficiência do yin do fígado, né, e vai gerando deficiência em todos os elementos, porque tem um ciclo de geração. Mas quando tem excesso, né? Quando você tem a deficiência do yin, automaticamente o yang vai ficar maior. E aí o yang ela é mais quente, né? Então se você pôr o quente perto do frio, o quente sempre vai se sobressair. Então por isso que a deficiência do yin geralmente está ligado com excesso de yang. Porque o yin cai, aí o yang vai subindo. Como não tem para acalmar o yang vai subindo mais ainda. Vai subindo mais ainda. Vai chegar uma hora que explode. É aí que dá a hiperatividade de yang, excesso de yang. Tá? Então o que a gente tem que controlar é, se está tendo essa deficiência, a gente põe no nível normal. Se está tendo o excesso, a gente tem que abaixar o excesso de yang. Tá? Então toda vez que você for... É complicado mesmo. Então toda vez que você for de deficiência, é porque está faltando. Tá? Se é o excesso, é o acima. Se está estagnado, ele está parado. Então tem Ti Shui, só que está parado. Está ali parado. Alguma coisa está travando ele e a gente precisa fazer alguma coisa para mover isso. Que é outro padrão energético. Tá? O que mais? Você vai ter estagnação de Ti, estagnação de Shui, né? Ou êxtase de Shui. Você vai ter deficiência de Yin, deficiência de Ti. Muco e umidade é outra coisa, isso não vai entrar agora. Tem a deficiência de Yang e tem a hiperatividade de Yang, que é essa deficiência de Yin gera uma hiperatividade de Yang. E aí tem, né, o padrão normal, em vez de cair Yin, vai cair o Yang. Tá? Que aí vira apatia, né? Aquela pessoa também. Só que aqui fica mais Yin. Só que o problema do Yin aqui é que ele sempre vai querer dormir. E aí a gente vai ter que fazer. Como que a gente vai fazer? Que aí entra na sua segunda pergunta. O pêndulo. Você chegou a assistir a aula 10, a live 10? Não, essa aí não assisti. Eu tenho acompanhado, porque assim, quando eu comecei as suas aulas, você já tinha mandado já diversas aulas lá no e-mail? Não, no aplicativo, eu esqueci o nome agora. No Instagram? Não, Facebook, no YouTube. No Telegram. Tá. Já tinha mandado várias aulas no Telegram, e aí eu não conseguia acompanhar todas ao mesmo tempo, né? Então algumas aulas ficaram para trás, mas eu tô revendo, assim. Teve aulas que você deu, e que eu assisti 2 vezes, mas essas do Telegram, que tinham ficado para trás, algumas eu não vi, né? Essa do pêndulo mesmo eu não vi, mas assim, quando você começou a falar do pêndulo, né? Aí que surgiram algumas dúvidas, né, nessa questão aí, quando você começou a falar na utilização, né? Tá. Foi aí que eu acabei achando uma ferramenta interessante, mas que eu não vejo como utilizá-lo, né? Eu não aprender a utilizar, né? Tá. Depois assiste a live 10, tá no YouTube. Dessa vez eu peguei ele aqui. Que eu ensino ele na prática. O que vai acontecer aqui? Você vai ter que assistir lá, mas deixa eu passar aqui. Sim. Isso aqui é o pêndulo. Certo. Tá? Você vai ver vários materiais. Tem de madeira, tem de cristal, tem de ouro, folhado a ouro, tem prateado, tem tudo que você imaginar. Tem uns que vão ter um buraco para você colocar o testemunho, tem outros que não vão ter,
o buraco para você colocar o testemunho. Não importa, é mais a prática, tá? Sim. Aí tem o jeito certo de limpar, tem o jeito certo. Mas eu falei tudo lá na live. Então, na prática clínica mesmo, o que você vai fazer? Você vai pegar o pêndulo, tu vai encaixar na tua mão, padrão. Lá prende. E aí você vai encaixar que vai sair o padrão. Beleza, o que o pêndulo ele vai falar? Quando ele estiver na tua mão, é importante que esse pêndulo não vá para outras mãos, só fique na sua mão. Tá? Então ele é seu, meio que é teu. Não empresta ele. Você pode emprestar? Pode. Mas eu não recomendaria para quem está começando agora. Minha visão. Quando você tiver prática, você pode emprestar, né, dar na mão de aluno, não importa. Mas nesse começo não, por quê? Porque o pêndulo, você ainda está se acostumando com ele está acostumando com a tua energia, você tem que entender como ele funciona. É meio que o teu parceiro, né, a tua parceira. Você vai ficar com ele meio que, né, até sacar. E aí você vai calibrar ele. Então, na calibrada, você vai apoiar na mão mesmo e você vai falar para ele, pêndulo, positiva para mim. Ele vai girar. Pêndulo, negativa para mim. E ele vai girar. Pêndulo, neutraliza para mim. Ele parou. Sacou? Aí você fala, puta, é mentira, né? O cara tá girando a mão. Beleza, faz o teste. Tá tranquilo. Faz o teste, ele trava. Isso aqui é a calibrada do pêndulo. Quando ele estiver calibrado, aí você só faz a pergunta. E aí, na pergunta, né? Que aí facilita. O pêndulo, ele realmente facilita, otimiza teu tempo. Muito, tá? E aí você simplesmente fala, vai fazer uma pergunta direta e simples pro pêndulo. Então, por exemplo, esse paciente está com excesso de, né? Então, por exemplo, esse paciente ele está com desequilíbrio no elemento madeira e fala para ele girar. Tá? Vai chegar uma hora que ele vai negativar. Se ele negativou, né? Girando para a esquerda, geralmente, sentido anti-horário, quer dizer que ele negativou. Se ele girar para o sentido horário, quer dizer que ele positivou. Simples assim. É preto no branco, é yin yang, acabou, tá? É 880, ou é sim ou não. Claro que a tua pergunta ela tem que ser fixa, ela tem que ser firme, né? Então, por exemplo, se você fizer uma pergunta, pêndulo, se eu colocar nesse ponto aqui, vai melhorar o paciente aqui? Ele vai te responder. Só que as chances dele responder tudo, né, fazendo umas curvas muito loucas, vai ser maior. Só que aí o problema vai ser você decifrar a resposta dele. Então, por isso que quem está iniciando, e depois na prática clínica mesmo, você vai ver, faça perguntas simples e diretas. Sim ou não. É isso ou não é? Tá? Então, esse é o primeiro item, né? Depois vocês vão aprender lá, mais pra frente. E aí, o segundo item é você pegar uma lista, né? O papel, são os gráficos, semicírculo, etc. Ou você escrever no papel sulfite mesmo à mão e botar os 5 movimentos ali. Então você vai ter um papel, que eu estou sem papel aqui, mas aí você tem os 5 movimentos e aí você pede para ele, pêndulo, me dê o elemento que eu preciso tratar. Aí ele vai lá, direto no elemento que tem que tratar. Então o pêndulo ele vai sozinho, ele te fala sozinho, que otimiza tempo. Otimizando o tempo, otimiza a tua sessão. E otimizando a tua sessão, né, acelera o processo de avaliação, o processo de diagnóstico. Aí você só precisa executar. Só que isso é prática mesmo, tá? Mas na aula 10, eu falo isso. Na live 10 eu falo isso, a gente fez uma prática. Acho que eu tirei um floral ao vivo também, para uma das meninas que estavam pedindo. Mas ele funciona. Então eu uso bastante. Muito porque é otimização de tempo. Então, é igual você sempre fala, né? Você comenta nas lives, a questão que a gente ocidental complica um pouco, né? E realmente, você falando assim, parece ser muito simples. Eu que estou complicando, achando que é uma coisa muito, muito difícil, muito técnica para conhecer, mas visto do que você falou, não é tão complicado assim, né? É uma coisa que é energia mesmo, né? Total. Né? E um outro ponto é que assim, é que tem muita coisa que também eu venho e falo tudo, né? Jogo na cabeça de vocês. Mas é que são etapas também, tá? Então, por exemplo, é o que eu sempre indico. Estuda primeiro, né? A parte teórica tem que ter, não tem como fugir. Só que não fique preso na parte teórica. Então, por exemplo, se você for ler muito, você fez shiatsu também, né?
Sim, shiatsu, Tá. aurículo Tá. e a quiropraxia. Beleza. Na massagem, geralmente a massagem ele fala assim, ó, na teoria. O lado que está tenso é o músculo que está mais duro. Uhum. Beleza. Teoricamente, se um músculo, se um lado ele está mais contraído, as chances dele ter dor é maior. Correto? Sim. E o lado que está contraído, teoricamente, vai ficar mais tenso e a pessoa vai, né, ficar mais dolorida, ela vai parar de evitar, Uhum. de mexer, né? Ela vai evitar de mexer. Então, o que Uhum. que a gente vai fazer? Na prática, isso quebra. Eu não sei se você já viu, não sei se você aprendeu, mas na prática, quem está assistindo também vai responder. Tensão nem sempre vem com dor. Uhum. O exemplo, isso é real. Tensão nem sempre vem com dor, né? E eu dou aula de massagem, né? Terapia manual. E a primeira aula eu falo isso. Aí as galera já fala, mano, esse cara é burro, é retardado, o que ele tá falando? Aí eu já quebro. Por quê? Porque entra o sistema de compensação, que é o sistema de zigue-zague. Eu não sei se você aprendeu isso lá. Aprendeu o zigue-zague? Não. Na quiropraxia eu tive alguma, assim, aula sobre essa questão, né? De que o corpo vai se organizando, que é a tendência natural, né? Isso. Isso, É uma né? defesa. Defesa, isso. Beleza, então é isso, beleza, aí você pegou. Então, o que acontece? Nem sempre a tensão, então, por exemplo, esse lado está começando a ficar tenso. Eu, como uma pessoa normal, eu for sentir ele tenso, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar esse lado aqui, Jogar. eu estou compensando, beleza. Só que nem sempre essa tensão vai vir com dor, porque se eu compensei, a dor vai vir para cá, porque eu vou Uhum. sobrecarregar essa região. Ou seja, na prática, tensão não vem com dor. Exatamente. Na teoria, ele te ensina, na teoria mesmo, né? Se você pegar Nether, Sobota, o livro de neuro do Antônio Machado, ele fala, atenção, né? Tá com a musculatura contraída, se tem uma musculatura contraída, vai ter dor, né? O paciente vai mexer. Mas na prática é diferente. Aí voltando para o tema aqui. Quando você estuda a teoria, é uma parada muito louca, beleza, né? Eu debulhei e tem um detalhe. Quando você estuda a medicina chinesa, medicina oriental, medicina holística integrativa, não tem como decorar. Não dá Uhum. para decorar. Por quê? É uma parada muito louca, é uma parada, é outra brisa, é outra visão. Você pode decorar, beleza, você vai decorar, só que vai bugar a tua cabeça e você vai ficar só ali, focado. Uhum. E que isso por isso que eu fico falando para vocês, vem com a mente aberta, vem com a mente tranquila, abre o teu olhar, abre o teu campo de visão, olha outras coisas, não olha só, né, a parte sintomática. Por quê? Vocês Uhum. viram lá, né, do meu método, quem está assistindo na série 20, eu não vou falar aqui, né, vai ter que assistir a aula, mas tem 4 fatores que eu sempre falo, toda aula, os 4 fatores. Você já está até puto comigo, mas são sempre os 4 fatores. Por quê? São esses os fatores que ninguém presta atenção. Uhum. Simples assim. E que isso mostra, né, o resultado. É isso que você está vendo. Por quê? Quando você pega, né, um paciente e você vê na teoria, você só fica enquadradinho ali. Você só fica aqui. Aí você bate, bate, bate. Eu não sei se você já viu as outras lives, né, que eu fiz. O Caio também fez muito isso. Sim, é muito bom. Que ele tratava o físico e falava, caramba, não melhora esse negócio. O que eu tenho que fazer? Aí ele foi, né, fez a acupuntura. E aí ele encaixou, né, ele juntou as duas e pum, aí ele começou a voar, aí que ele começou a entender. Só que a acupuntura aqui, ele só vem uma parte, ele só vem para aliviar a dor. E aí quem assiste, né, a série 20 já viu que tem 4 itens aqui que a gente tem que tomar, teoricamente é a chave de sucesso quando você começa a aplicar. Por quê? Porque aí você está vendo o paciente como um todo. E é essa a ideia. Então a medicina oriental, a medicina holística, ela vê o todo, ela vê a pessoa por inteiro. Então é essa a diferença. Então quando eu falo, né, eu e o Fabrício, né, a gente fica brincando, fala, a medicina oriental ela é muito simples, ela é muito fácil. Só que o que acontece? O ocidental, ele gosta de complicar, por quê? Primeiro, tá na cultura ocidental o questionamento. Normal, tem que questionar, faz sentido. O segundo item, a mente ocidental ela é cheia, né? Que é a palavra lá que a Clara usou, de crenças limitantes. Então, são Uhum. coisas que travam, são traumas, travas, tudo que te paralisa, que não te deixa fluir. Segundo ponto. Então além do. Ainda tem o ceticismo, né? Ainda tem o. Acho que é ceticismo que fala, né? Que a pessoa não acredita. Uhum. Então, vai juntando isso.
E aí você vai enraizando, vai tijolando, vai acimentando a pessoa. E aí chega um cara totalmente eu, assim, nada a ver, retardado, fica falando umas besteiras nada a ver. E fala assim, cara, para. Tipo, olha aqui, esses itens aqui que eu tô falando aqui pra vocês. Por quê? Porque eu faço isso há mais de anos, funciona pra mim, testa esse negócio. Só testa. A única coisa que você tem que fazer é testar. Tá? Testem todos e me conta. Funcionou? Funcionou. Acabou. Só que o que acontece? Não é difícil. Sinceramente, não é difícil. O problema é que o ocidental, ele tem, né? Ele foi criado, né? Eu estudei, eu morei aqui, eu nasci aqui, né? Então eu estudei em escola ocidental. Só que o ocidental, ele meio que te faz fechar. Ele não te expande. Tá? Então ele não te faz olhar para as outras visões. Ele é meio que ele te fecha na caixinha. E aí, você tem vários, né? É que eu gosto de ler, ver os vídeos do TED, eu não sei se vocês conhecem, mas quando você começa a assistir esses cientistas doidos, né? Aquele Neil, né? Hawkins falando, Einstein falando, cara, eu tenho que pensar fora da caixinha. O porquê que eles conseguem fazer tudo o que eles conseguem e eu não consigo? Caramba, a falha é minha ou a falha é da técnica, né, da área que eu estou estudando? E na verdade é que você tem que sair do enraizamento, você tem que sair do que você foi criado, que a sociedade te placou, né? Quer ver um item? Só para você pegar o gancho desse exemplo. Quando você está no colégio, na faculdade, você está no colégio e vai prestar faculdade, muita gente fala, medicina é difícil, direito é difícil, você não vai passar, desiste, tem que fazer cursinho, blá blá blá. Todo mundo, né, desde que a gente nasceu é assim, desde a 6ª série. Na minha época, eu não sei agora como tá. Por que isso? Porque as pessoas, a sociedade aqui já vai criando crença em você, já vai criando travas, traumas. Você vai falar assim, cara, é difícil, você não vai conseguir. Né? Então você já nasce, puta, não tem como falar, mas você já nasce achando que você é um bosta. Verdade. Você fala assim, porra, eu não consigo fazer nada, eu não consigo. Aí vai lá, beleza, esse é o primeiro item da faculdade. Aí beleza, passou, né, 17, 18 anos, você vai pegar a carta, né? Fala assim, cara, dirigir é muito difícil, trocar marcha é muito difícil, andar de carro. Você só vai vendo, você só tá dando dificuldade, você só tá falando pra pessoa, você é uma bosta, você é um merda, você não vai conseguir, porque é muito difícil. E aí aparece, né, eu posso me vangloriar disso, mas aparece um cara que fala isso pra você. Cara, é possível. Esquece esse negócio de idade. Esquece esse negócio que eu tenho que ser da área. Caraca, que eu tenho que ser da área da saúde, que eu tenho que. Não precisa. Tipo, muitos dos meus alunos, dos meus melhores alunos, por incrível que pareça, não são da área da saúde. É engenheiro, é advogado, é economista, tipo, só pra você ver o nível. Por quê? Porque eles vêm para essa área holística com a mente aberta. Eles vêm sem travas, sem traumas. Por quê? Eles falam, eu quero melhorar, eu vou melhorar e vou sair. E é muito surreal. Tanto hoje acho que é menos, né? Mas acho que uns 15 a 20 anos atrás, era muito mais agressivo. Era difícil, né? Você chegar e conversar com uma pessoa que era da terapia holística e conversar. Ele sempre era taxado de bruxo, macumbeiro, né? Os caras é feiticeiro. Então a ideia seria o quê? Tenta abrir a mente, né? A Regina é um exemplo disso, né? A Regina a gente fez, né, as consultorias. Ela também começou acho que ano passado. A gente mexeu, né, no negócio, justamente por conta disso. Então, a ideia seria o quê? Abre a mente mesmo. Não é difícil, tá? A ideia é muito simples, só que você só tem que abrir a mente e compreender. E esse é o primeiro step, né? Sem travas, sem traumas e travas mentais. E aí fica muito mais fácil de você entender a primeira dúvida que você me trouxe, essa questão de deficiência e excesso. Sim. Por quê? Porque essa questão de deficiência e excesso ainda está enraizado na teoria. E quando eu falo na prática, a gente vai ter esses dois pontos. Ou ele está alegre ou ele está triste. Não existe meio termo. Não existe. Né? Não existe pessoas equilibradas. O nosso papel como terapeuta é equilibrar essas pessoas. E geralmente as pessoas vão vir em deficiência. Ela nunca vai vir bem para você. Para mim nunca veio nenhum paciente bem, feliz. Tipo, veio tudo ruim, veio tudo...
Geralmente já, É, e geralmente já vem já de outros atendimentos que não deram certo também, né? isso. E aí ele usa você como a única esperança. Aham, E aí você está legal. começando, você é a única esperança dele, você já fica inseguro, incerteza, aí Sim. você titubeia, aí você não sabe o que você vai fazer. Então é Aham, normal essa sensação. E aí a única coisa que eu falo para vocês é, ouve o que eu falo, é só isso que eu quero que vocês, tipo, mas uhum, Kim, eu tenho que estudar a teoria. Sim, tem, óbvio, né? Leia, mas presta mais atenção no que eu falo. É mais importante o que eu falo na aula do que o material que eu posto no Telegram. Por isso que no Telegram, se vocês verem o material, né, quem está assistindo, o meu material no Telegram são só os pontos. Só que se você não entende a essência, vira um uhum, protocolo. Ou seja, você vira um sim, terapeuta normal. sim, Que a grande maioria né, tá entrando no Telegram só para pegar o material. Beleza, você pega. Para mim não é problema fazer. uhum. Só que a essência mesmo é você assistir a aula, pegar os macetes que eu falo na aula e aplicar na tua prática clínica. Aí você fala, Então, mas eu vou começar. Não importa, você já tem, sim. você já está anotado. Aí só pega, né, a patologia, já vai, pum, faz e aplica. Então, Só que sim. eu ainda tenho ainda assim vendo, né, as aulas tudo ainda tem me bate uma dificuldade nessa questão realmente de fechar um diagnóstico, né? Fazer as perguntas certas, colocar as perguntas certas, a questão da FO que você sempre diz, né? De aplicar a FO para não formar um diagnóstico errado, né? Então ainda tenho assim essa certa dúvida, né? Porque muitas vezes também o paciente não, como a gente já se baseando pelo fato que 95% vem do emocional, muitas vezes acaba eles não se abrindo, não colocando todo o problema para fora. Então a gente fica meio que em dúvida nessa questão de fechar um diagnóstico, né? Eu sei que existe a pulsologia e a língua, né? Sim. Mas também nesses dois, nessas duas maneiras eu tenho uma dificuldade grande em questão dessa de fazer um diagnóstico pela língua ou pelo pulso, né? Também, você entendeu? Então assim, questão de dificuldade seria essas duas situações aí, em questão de usar o pulso e a língua Tá. e na questão das perguntas, às vezes não saber como colocar e quais perguntas colocar para fechar esse diagnóstico, sem erro, né? Tá. Porque, embora a gente está conversando e você está me passando, e eu vejo mesmo que não é tão complicado, mas a gente tem receio de errar, né? De fechar um Sim. diagnóstico errado, né? Então, mas seria isso também. Então vamos lá. Primeiro, paciente chegou na tua mão, trata os sintomas dele. Por que os sintomas? Para você mostrar para ele que você está dando resultado. Então ele veio para Uhum. você, trate os sintomas. Beleza, faz lá o que tem que fazer nos sintomas. Anote esses Sintoma. sintomas, passa na tabela que eu passei na primeira aula, tá? Uhum. E aí você vai achar a causa. Quando tu achar a causa, na segunda sessão, você vai tratar os sintomas mais as causas. Entendi. Aí os sintomas vai desaparecendo. Então o sintoma, então imagina um gráfico. Não tem papel nesse trem. Então imagina um gráfico. Então o sintoma ele está aqui, está no alto. Uhum. Primeira sessão, a ideia é de fazer isso aqui, diminuir. Então tá alto, né? Fazer Uhum. uma queda, beleza? Sim. Então quando você pega o sintoma e já pega as informações para tratar a causa, se você trata só o sintoma, ele vai fazer gradativamente isso aqui. Ele vai demorar, mas ele vai diminuir, tá? E às Uhum. vezes se você só trata o sintoma, que é o que muito terapeuta faz, isso me deixa Uhum. puto, porque tá fazendo errado, ele vai fazer o quê? Uhum. Fez aqui, melhorou, 2 dias, volta. Fez aqui, melhorou, ele vai fazendo isso aqui, vai pulsando. A empatia. Uhum. Se o teu terapeuta, você procurar um cara para ele te atender, ele vai lá e te melhora. Melhora por 2 dias. Daqui a 2 dias você vai lá e piora. O que você vai ficar na tua cabeça? Você vai falar assim, porra, cacete, o cara tá me zoando, né? Ou o cara Uhum. não sabe o que ele tá fazendo. Não sei o que ele tá fazendo, ele tá me enganando. Então, beleza. Então, o primeiro cara que só atende sintoma, ele vai fazer isso aqui, ó. É o zigue-zague que a gente chama. Fez, tá ruim, fez, melhorou, legal. Daqui a 2 dias voltou.
cacete. Aí fica fazendo essa intermitência, essa alteração. Quando você pega o sintoma e a causa, isso aqui, né? Então, sintoma e a causa, como eu estou tratando o sintoma, eu vou diminuir. Como eu estou tratando a causa, o que está originando o sintoma, ele me dá digamos que, uma intensidade maior na resposta. Então ele abaixa mais. Vai voltar? Vai. Só que vai voltar menos. Então pode ser que dure a resposta do primeiro tratamento. Quando você trata a causa, pode ser que dure em torno de 3 a 4 dias. É melhor 3, 4 do que 2 dias. Uhum. Então por isso que quando você pega a causa, né, que é a origem, né, vai diminuindo mais. Aí faz isso, volta, faz isso, volta. Aí ele vai caindo mais rápido. E a ideia é cair. Então, é de resultado. Então, esse é o primeiro item. Você tem que dar resultado para o teu paciente. Então, esse é o ponto. Então, trate primeiro o sintoma, pegue todas as informações do sintoma, na segunda sessão, já trate os sintomas e a raiz, né, a causa. Viu que melhorou? Sai, né? Porque o sintoma, a gente já sabe que o sintoma é consequência da causa, então a gente só vai e só trata a causa. Uhum. Porque se tratando a causa não tem o sintoma, então acabou. Então, o problema a gente já achou. Como que você vai fazer, né, para achar a causa? Primeiro, isso aí que eu já falei, tabela lá do Zhang-Fu, tabela do ciclo circadiano, vai juntar as duas, acabou. Porque aí, pelo horário da dor, pelo horário do incômodo, do desconforto que o paciente tem, você já sabe qual é o elemento que está em desequilíbrio. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Que eu não sei fazer, mete o pêndulo. Beleza? Então, esse é o diagnóstico. Quanto mais, né, que eu falei nas aulas de aroma, né, quanto mais técnicas você souber, melhor. Por que melhor? Porque vai ter paciente teu que vai odiar aurículo. Ele vai ter ranço de você cutucar a orelha dele. Outros pacientes vai ter medo de agulha. Outros pacientes não vão querer que você faça massagem. Né? Tem paciente que odeia que toque no pé. Né? Tem paciente que só quer fazer meditação, tem paciente que só faz reiki, tem paciente que não gosta que toque em algum ponto. Então vai ter vários tipos de pacientes, vai ter vários tipos de pessoas. Então, quanto maior o número de técnicas que você tenha conhecimento e que envolva essa parte natural e que dê para você recomendar e sugerir para o teu paciente à distância, né? Hoje, agora, é um exemplo disso, de você fazer um reiki, fazer radiestesia, de você conseguir fazer aroma, né? Fazer um floral, cromo. Então, à distância, você consegue controlar o teu paciente. Então, você tem o teu paciente na mão. É diferente de um profissional que só tem a acupuntura. A acupuntura tem que fazer presencial. Esse terapeuta, cara, hoje, por conta disso tudo que a gente está vivendo, esse cara tomou na cabeça. Outro terapeuta que só faz massagem. Esse cara aqui também azedou. Né? Massagem é pessoal, presencial. Então, a ideia é o quê? Esse é o meu método. Né? Juntar, quanto maior o número de técnicas que você tenha na tua mão, é melhor para você conduzir o tratamento da melhor forma possível. E aí, você fazendo a avaliação certa e tendo um conjunto de técnicas bom, você sabendo a sensibilidade do seu paciente, fica mais fácil de você falar, opa, para esse paciente aqui, a aurícula é melhor. Opa, para esse paciente aqui, o shiatsu é melhor. Opa, para esse aqui, os dois seria interessante. Só que o que acontece? Você tem que ter a avaliação boa para saber, né, a sensibilidade do teu paciente e saber unir os dois e atingir. Só que isso só vai vir com o tempo. Não tem como eu te falar, né, pô, eu tenho que fazer o curso de todas? Não. O meu treinamento você não precisa fazer o curso de todas, né, porque tem tudo lá. Mas só que eu fiz todas, né? Eu demorei, né? Eu fiz, né? Eu gastei, né? Investi em cada técnica dessa para fazer. Só que hoje eu só faço algumas que são mais rápidas, né? Então, com o passar do tempo, você vai vendo que umas são mais rápidas que outras. Vai ter técnica que você fez o curso, você fala assim, puta, não mudou nada na minha vida. Vai ter. Quem não tem isso, essa experiência vai passar por um dia. E aí você vai correndo, e aí você vai mudando. Então a ideia seria o quê? Com o que eu falei para vocês, eu simplesmente dei um atalho para vocês. Simplesmente eu passei tudo aquilo que eu aplico mesmo, só que não profundo, né? Superficial, para vocês terem noção do que é, para vocês aplicarem. Então, né, as meninas aí já aplicam aroma e floral. É uma técnica legal. Só que aí eu passei os pontos de acupuntura, que elas só iam saber se elas fizessem o curso de acupuntura.
Tá? Então, mas aí eu já passei. Já passa aí, já aprende logo isso aí. Por quê? Porque em vez de ela pagar um puta curso bosta e aprender nada, é melhor eu passar o curso de verdade e conteúdo de verdade e acabou logo esse negócio. Então, a ideia seria muito mais essa. Então, você tem um método de avaliação, método de diagnóstico, sabendo, né, avaliar. Tendo a técnica baseada, né, em prática, você só vai e fica muito mais fácil de você, digamos que, fechar o diagnóstico e recomendar a técnica mais fácil para ele, tá? E, então esse é o ponto. Qual que é a outra pergunta? Na Pulso e questão língua? assim do pulso, né, e da língua também, né, Tá. que eu vejo também que são ferramentas muito boas também, né, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa acaba não se abrindo, né, na primeira sessão, ou questão É de, verdade. né, não passar realmente os sentimentos, a questão da emoção, né, Tá, para a FO, gente beleza. fechar um diagnóstico pela FO, né, Entendi. é isso? Então vamos lá. O pulso é um diagnóstico bom, só que tem que pegar prática. Não tem como. O pulso, geralmente, a gente fala que a pessoa precisa pegar no mínimo 100 pulsos para começar a entender. É muita prática. Então pega você mesmo. Pega os 3, fica Uhum. sentindo, pega das pessoas que estão ao teu redor. A língua tem um dom. Tem as áreas pré-estabelecidas já, tá? Tem no meu e-book lá, o e-book gratuito também, se você conseguir baixar, você vai ver. Lá é a fotinha, tá estampada. O pulso e a língua, teoricamente, eles têm que ser feitos em jejum. Uhum. Por quê? Porque aí não tem alteração de nada, é que nem peso corporal, né? O ideal é você se pesar pelado, peladona, quando você acorda. Esse é o Uhum. ideal. Então, pulso e língua é a mesma parada, tem que ser em jejum quando a pessoa acorda, tá? Sem escovar o dente, sem beber água, tudo em jejum. Não pode nem molhar a boca, não pode nem molhar o rosto. É abrir a boca, botar a língua para fora, você vai a língua. Uhum. E depois o É. pulso. Por quê? A cada 2 horas vai alterar, por conta Uhum. do ciclo circadiano. Então, o diagnóstico de verdade, ele fica um pouco complicado. Dá para Uhum. usar, eu uso o pulso como meio de atendimento. Então, durante o atendimento, eu pego o pulso e vejo se a parte energética do meu Alterou. paciente está equilibrado. Tá? Então, esse é o conceito. Mas não tem como, Uhum. é prática mesmo, não tem como fazer. Não é decoreba, não é teoria. Aí é prática mesmo. E aí na teoria, Entendi. né, você vai pegando e vai jogando. Para Uhum. FO, a FO, você precisa criar empatia. Agora eu entendi o porquê. Então lembra lá, quando eu falei para você fazer, né, o tratamento no sintoma primeiro, porque aí você melhora os sintomas do teu paciente, o teu paciente ele vai falar, pô, ele está me ajudando. E aí vai criando empatia. Quando o tempo, né, com o tempo, esse paciente vai criando empatia, ele vai se abrindo mais para você. E aí ele vai começando a falar. Uhum. Porque quando você pega o paciente pela primeira vez, ele não te conhece, fica difícil realmente perguntar. As 3 perguntinhas, né, que eu sempre falo. Se você é feliz, né, o que falta para a tua felicidade, né, o que você está fazendo para você. São essas perguntinhas, né, que tem que raciocinar, a pessoa vai ter que parar, refletir e me responder. Para a primeira sessão é difícil, ela não vai responder para você e ela vai falar, meu, esse Uhum. cara é louco, não está batendo bem. Só que, como você tirou a dor dela na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão, geralmente, nas primeiras 2, 3 sessões, ele já começa a criar empatia. Como que você vai saber se ele criou empatia? Ele vai chegar para você e vai falar, Dan, tá acontecendo isso, 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 meu. O que eu faço? Você nem vai precisar perguntar. Ele já vai chegar confiando em você. É quem você não atende, então fica difícil da gente usar como exemplo. Uhum. Mas quem já Sim. atende, é muito comum. Né? Chegou um paciente, depois de 3, né, um pacote, né? Tem gente que gosta de fechar pacote, 3, 4 sessões, o paciente ele já vem contando tudo. Tudo que você imaginar, ele já vem contando. Uhum. E paciente mulher fala mais ainda, tá? Não é que homem não fala, homem fala, só que mulher fala mais. Então você já começa a ver a empatia ali. Por quê? Porque você tirou o teu paciente da dor, então você melhorou ele da dor, melhorou daquela dor que ele já tinha há anos, e que ele ia no médico, o médico, né, falava, puta, isso aí vai ficar aí com você, não vai melhorar. Ele tá tomando medicamento, tá com efeito colateral do medicamento. Você vai lá, tá doendo o estômago dele pelo remédio X. Você vai lá, faz um negócio para ele melhorar, diminui a dor. Uhum. Tá com rinite, sinusite, você vai lá, mexe, diminui.
ele fica respirando bem. Então, quando você trata o sintoma, você já vai criando empatia. Quanto mais empatia você tem, mais abertura o teu paciente vai te dar. Só que ele não vai falar, Dan, me faça suas perguntas. Não, ele vai chegar bem nítido. Ele vai chegar, cara, Dan, tá foda, hoje foi foda, hoje a semana foi foda, cara, hoje eu briguei com a patroa, hoje eu briguei com o maridão, tá, puta, hoje tá cruel. Ele vai chegar falando pra você. É aí que entra as perguntas da FO. E aí, né, quando eu falo da FO, né, são perguntas simples, tá? Então, é pergunta que faz a pessoa refletir. Como que eu sei que faz essa pessoa refletir? Porque ela vai ficar olhando pra mim, e vai ficar olhando pra mim e não vai responder. Ela fala assim, puta, não sei, eu tenho que pensar. E são essas perguntas da FO, que é filosofia, né, questão de conscientização, né? Acho que é o exemplo, o resumo geral, que são perguntas que ela vai ter que falar para você. Então vai ter que pensar, como é uma pergunta, se você foi feliz, se você é feliz, né, o que falta para você ser feliz, o que é felicidade para você, né? Então outra pergunta, tipo, o que você faz para você e o que você faz para os outros, entendeu? São perguntas ligadas à pessoa, ao teu paciente, para a gente começar a fechar, tá? Mas faz sentido, só que aí, quando a gente sabe por que a gente faz essas perguntas, de novo, o ciclo circadiano vai falar para a gente o elemento do Zhang-Fu que está em desarmonia. A gente tendo o elemento, né, lá, a tabela lá do Zhang-Fu, a gente sabe que cada elemento tem uma emoção, né, a gente só faz as perguntas direcionadas. Então, o elemento madeira está em desequilíbrio. Eu vou fazer perguntas referentes ao sintoma do elemento madeira. Qual é o emocional do madeira? Raiva. Então eu vou perguntar, você está bravo? Você está irritado? Você está guardando alguma emoção? Entendeu? Então o elemento madeira é da raiva, elemento terra da preocupação. Você está preocupado com alguma coisa? Está preocupado no trabalho? Está preocupado com a vida pessoal? Então elemento água, medo, insegurança, incerteza. O que está te fazendo ficar com medo? O que está te fazendo inseguro? Elemento metal, da tristeza, o que está te deixando angustiado? O que está te deixando triste? Então, a FO, ela precisa, né? Então, se você parou para pensar, então, você tem o ciclo circadiano, a tabela dos 5 movimentos, da primeira aula, tudo primeira aula. E ali, a última aula, que eu vou ensinar a FO, rapidão para vocês, que é encaixar as perguntas em cima dos elementos que estão em desequilíbrio. Aí as perguntas da FO são referentes aos elementos do ciclo circadiano. Então não é difícil. Então, vendo você falar, não é, verdade, não parece não ser tão difícil. Agora a questão mais é a prática mesmo. Eu acho que com a prática, né, acaba você tendo mais convicção e mais firmeza no que faz, né? Então total. Seria mais com a prática mesmo. É fazer, é atender. Pegar quem você conhece, quem não te conhece. Pega todo mundo e vai aplicando. Não tem como fazer. Geralmente, quem está começando a estudar faz avaliação na gente mesmo. Então, quando você começa a estudar, faz avaliação em você mesmo. Fala assim, tô tendo esse sintoma X, Y, Z. Que elemento é? Né? Puta, eu tô com uma dor na lombar, sempre vem nesse horário. Vai lá no ciclo circadiano e vê o horário. Opa, é o elemento X aqui. Aí você vai fechando o diagnóstico. E é outro exemplo que eu vou deixar, né, para você sacar. Tudo que você for fazer no teu atendimento, faz em você primeiro. Testa. Testa. Que nem o cara do OMS. Testa. Vai fazendo por quê? É vivência. O que eu falo para vocês, eu já vivi. Né? Então, por exemplo, barras de Access, né? A maioria não faz, não sabia fazer. Eu chamei a Clara, eu já fui atendido, não por ela, mas eu já passei pela técnica. E aí eu trouxe ela aqui para conversar com vocês. Aí tem o tabuleiro de Chanel, né? Que ela vai falar também. Eu passei por ela pra gente. Então, testa, vai vendo. Por quê? Cada paciente vai gostar de uma terapia. E é aí que você cria empatia. Então, então você vai ter que ficar conversando com ele. O que você gosta de fazer? O que você não gosta? Você tem alguma fobia? Puta, eu tenho fobia de escuro. Então você não vai atender o cara no escuro. Você vai deixar a luz acesa. Puta, eu tenho fobia de deixar a minha cabeça, né, na forma lá do travesseiro. Então você não deixa ele, né? Faz ele de lado, né? Então você vai ter que criar. Então você vai ter que criar esse vínculo. Só que só a prática vai te falar. Não tem como. Tá? Ainda mais as técnicas suas são presenciais. Então a prática mesmo é a melhor coisa. É fazer mesmo. No começo eu também fui assim, inseguro.
Puta, era cruel. Nem sei como que a minha primeira cliente ainda tá comigo até hoje, só pra você ter ideia. Isso foi em 2008. A minha Isso que é primeira legal, né? paciente tá comigo até hoje. E eu não Uhum. falei pra ela que era a minha primeira vez, mas ela já era macaca velha, ela já fazia atendimento, então ela já sabia. Hoje a gente brinca disso, hoje ela é amiga mesmo, né? Tipo, aniversário dela, eu tô lá, conheci a avó dela e tal. Então, é esse o vínculo, isso vai criando empatia. Ah, Uhum. e a batata, quanto tempo depois? Aí eu te falo da minha prática clínica, quanto tempo depois os pacientes começam a falar para você abertamente, geralmente em torno de 3 a 5 sessões. Ele já começa a Uhum. falar para você, e fala, e aí você já sabe mais dele do que o Uhum. marido, do que a esposa. Você não tem Uhum. noção, você vira. E aí entra, aí eu fico brincando, né? Terapeuta é que nem você tem que ter um acordo de sigilo, literalmente. O Sim. que o teu paciente fala é sigilo. Você não pode falar nem para a mulher, nem para a Uhum. esposa, nem para as filhas, para os filhos. É guardado em sigilo. Acho que quem usa muito isso é a psicologia, né? Terapeuta, Uhum. psicólogo, terapeuta, que ele põe em sigilo, ele não abre o caso, mas nem a paulada. Tipo, isso É. esse é Uhum. outro item Sim. que é de dica mesmo de atendimento. É sigilo terapeuta-paciente. Isso aí não pode quebrar, né? Se você atende domicílio também, é sigilo terapeuta-paciente. Tudo que tem na casa dele é ali. Uhum. Você não pode passar adiante, passar para fora, porque é sigilo. Pô, você está entrando na Uhum. casa, o cara confia em você para entrar na casa. Legal. Então, Uhum. essa prática clínica, você vai começando a visualizar. É só com o tempo mesmo, tá? Uhum. Que Ah, mais? legal. Mas é bem tranquilo. Caramba, foi rápido. Tem mais uma perguntinha aí pra você conseguir fazer? 2 minutinhos aí. É, assim, basicamente seria isso daí mesmo, né? Essa questão mesmo eu tinha um pouco de insegurança, né? Assim, quando, mesmo depois de ter feito os cursos, né? Ainda batia, assim, insegurança na questão de atuar, né? Mas, assim, eu confesso que depois, com essas lives, né? Com as técnicas que você passou, os ensinamentos que você passou, acabaram que despertando, né? Despertou assim na gente uma mais convicção, né? Convicção em que tudo vai dar certo e que não é tão complicado assim. Você tem uma abordagem assim bem direta, né? E fez com que a gente acabe tendo mais confiança, né? Acho que é bem esse o termo. A gente acaba tendo mais confiança em seguir o caminho, né? E eu sinto, né, que esse é meu caminho. Eu sinto que esse daí seria uma profissão que eu escolhi assim, já que de muitos anos, né? É uma Sim, coisa que a gente sabe que nem em questão de financeiro, sabe? Mais em questão de gostar do que tem que ser feito, né? é De, o que de ama, né? trabalhar com uma coisa que você Que se ama. sinta bem, né? Sim. Então é isso, porque até então, há alguns anos atrás, nessa parte profissional que eu exercia, era mais uma questão de trabalho de sustento, né? Sim. Não com uma coisa que me Te satisfazia, né? desse amor, né? Isso, Conheço. exatamente. Então hoje, assim, eu estou nesse segmento, né? Tô tentando seguir essa linha de raciocínio, né? Já Então é. você acabou que me despertando mais essa Hum, vontade, mais essa energia, né? Vamos dizer assim, show. de ter esse propósito mais Legal. convicto, né? Boa. Então é isso. Mas assim, eu sei que dúvidas vão ter, né? Porque Não, ainda estou tranquilo. Isso aí é o de menos. iniciando, né? E a gente, eu quero estudar muito e eu gosto, porque desde que seja uma coisa que eu me interesse, tudo que a gente se interessa, então fica mais fácil de absorver, né? Sim, sim. De, de estudar e ter curiosidade de aprender cada vez mais, né? Então, Já é. eu quero não parar por aí mesmo. Isso aí é o início e eu vou continuar com você, né? Com seus cursos, Não, não. esses que você vai abrir, né? Eu, é, mesmo antes de você abrir essa aula, essa semana de aula 20, eu já tinha interesse Hum, já tinha te falado com você no particular lá que tinha interesse no curso, né? sim.
Mas agora, depois das aulas, é que aí a gente acaba não tendo dúvida disso. Show. Então, então seria isso, assim, mais a questão mesmo de agradecimento, né, por todos esses ensinamentos, né, por tudo o que, assim, foi passado, né, que essa dedicação que você teve em expor para a gente o que você sabe, os conhecimentos que você sabe. Então, a gente, assim, eu acho, estou falando por todos agora, né, mas eu acho que todos têm o agradecimento também, né, que a gente assimilou, né, que foi assimilado, né. Embora agora eu sei que eu preciso seguir adiante, né, eu tenho que ter mais dedicação, de me aprimorar, e eu sei que isso aí vai vir com o tempo mesmo, né? Não tem como querer em tão pouco tempo, Imagina. né? A gente agora, com o tempo, a gente vai assimilando e algumas dúvidas, como se a gente correr junto aí, eu vou entrar no recurso de te perguntar e né, para tirar algumas dúvidas, porque mesmo que a gente hoje eu tenho assim mais confiança, né, mas a gente acaba tendo um pouco de receio em não ter erros, né, para não prejudicar ninguém, né? Essa que é a intenção, né? Que é querer só Assim, ajudar e não prejudicar, né? E é isso. normal. Só que aí já deixa eu abrir, né? Uhum. Primeiro item, você nunca vai conseguir zerar o teu paciente na primeira sessão, Certo. tá? Primeiro item tem que ficar bem claro para ti, para você não criar expectativa em você mesmo e se autopunir, né? Entrar em Uhum. depressão. Tem gente que é assim. Eu fui muito assim, eu fui um terapeuta muito retardado, que a gente chama. Aquele cara que vai Uhum. fazer o máximo para reverter 100%, até que uma das dicas, né, que meu pai falou, cara, você é burro, não dá, não tem como. O cara tá zoado, né, ele tá doente há mais de 15 anos. Você não vai reverter em uma sessão. Tira isso da tua cabeça. Sim. Não tchuns, tá? Então esse é o primeiro item, tá? Não criar expectativa de eu vou resolver isso na primeira sessão. Não. Dá para resolver em até 3? Dá, é possível, né? É que a Chanel não está aí, mas ela é uma das alunas, né? Ela falou também, tem até o depoimento dela, depois eu vou postar, que ela falou, mano, esse chinês é retardado, mano. Mentira, não dá para resolver. Ela fez, papum, melhorou em 2. É surreal, né? É um Uhum. comentário, depois eu vou postar o comentário dela. Então, a ideia seria o quê? Tenha essa consciência, faça o seu melhor, faça o seu Uhum. máximo, tenha empatia com o teu paciente, Uhum. e para você entender, né, que ele também é uma pessoa normal. E o outro, acho que é o ponto mais importante, se ele está te procurando, ele tem total confiança em você. Sim. Ele tá ali com você, ele tá querendo muito a tua ajuda. Então esse é um dos itens que a gente não, né? Todos nós temos que trabalhar, né, nessa questão de confiança, nessa questão de zelo, né, de cuidado Uhum. com o nosso paciente, com nós, com todo mundo que a gente conhece, que é aquele elo de empatia, né? Então Uhum. sim, a prática vai te dar isso, fica com isso na cabeça, fazer o melhor, sim, dá para fazer o melhor, e também não criar essa expectativa que vai resolver em uma sessão, não tem como. Uhum. E a segunda é essa disso. E que às vezes, isso pode acontecer, isso aconteceu comigo, às vezes o teu diagnóstico pode dar errado, como eu já Uhum. fiz, né? Acho que no meu terceiro atendimento, o meu diagnóstico foi errado. E aí foi por isso que eu comecei a estudar a variação diagnóstica, que nem um retardado, e hoje eu pego o pé de vocês e de todo mundo, porque eu errei, eu sei que eu errei, meu paciente, né, a minha paciente ainda está comigo até hoje, mas ela entrou dá para falar, ela tinha rinite, ela tinha gastrite e ela deu um falso yin, né? Deu um diagnóstico de falso yin. Então o Uhum. que que era? Era o yang que subiu, e eu acho o yang que o yang isso, o yang que desceu e o yin tava padrão. E aí deu falso yin para mim. Aí eu Uhum. falei, caralho, fudeu. Eu achei que era deficiência de yin, e na verdade era deficiência de yang. Fiz o Uhum. tratamento baseado em deficiência de Yin. Fui lá e pau, tomei. Ela ficou mais down ainda, então tava aqui o neutro, tava Uhum. assim, né, Yang baixo. Eu fui lá, abaixei mais o Yin ainda. Então eu tirei praticamente todo o Yin dela. O que que deu? Ela ficou com depressão.
Nossa. Me ligou no mesmo dia, acho que a gente fez de manhã, umas 8, 9 horas, 16, 17 da tarde, ela me ligou, Kim, fudeu, tô na bad, tô começando a chorar, não sei o que aconteceu. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Aí eu larguei tudo, né? Tinha terminado o atendimento, eu fui lá pra lá direto. Aí eu fiz, mexi nela de novo. E aí eu resolvi, né, a merda, a cagada que eu fiz. Então, de novo, essa da avaliação, ela é muito importante. Mas foi o meu terceiro atendimento. Eu tinha, porra, 20 anos, era um moleque, não sabia nada. Então, só que o que acontece? E hoje eu sei, né, que a avaliação é isso. Hoje eu sei que eu posso falar para todo mundo, preste atenção na avaliação, para a gente resolver o problema. Então, se você errar, erre. Saiba que errou e tenta resolver o mais rápido possível, tá? Pode ser que você erre. Normal errar, tá? Só que não se sinta mal. Na época eu me senti muito mal. Eu fiquei muito na merda. Pedi desculpa, tanto é que eu nem cobrei a sessão dela. Aí ela falou, não, para de ser besta. Não, come normal. Por conta disso. Então, foi muito intenso. Então é isso que eu tento passar para vocês também. Então, dá para fazer. E é só essa ligação. Então, não dá para tratar tudo em uma sessão. E o segundo item é que, se errar, resolva o mais rápido possível, né? E bola para frente, tá? E Legal. calma aí. Pode mandar pergunta aí, manda pergunta aí. Eu tinha 20 anos na época, hoje eu tô com 33. Pesado. Manda aí a dúvida, Rê. Não, mas é isso. A priori seria muito mais isso, tá? É que a parada das aulas mesmo eu montei com o intuito de agregar conhecimento para vocês, ainda mais nessa questão de isolamento. Muita gente acho que era uma das minhas, talvez, não obrigações, né? Não vou falar que é a minha obrigação, porque eu gosto de fazer isso. Mas acho que um dos meus objetivos era ajudar quem estava aí, terapeuta, que estava querendo estudar, né? Disponibilizar essas 20 aulas aí, intensas, né? Foi Legal. umas 4 semanas pegadas. Foi porrada, né? Porrada atrás de porrada. Do jeito que a gente fez. Mas deu certo, todo mundo estudou, todo mundo aprendeu. Eu acho que isso para mim valeu muito mais a pena. E a questão de propósito de vida, que é outra parada, que acho que outra live a gente pode conversar disso. Mas acho que é muito disso. É uma parada que eu Legal. quis e que eu quero. Não, mas foi de muito valia, viu? Assim, agregou muito a todos, né? Porque realmente esse tempo que você dedicou a nós, olha, foi uma coisa que é surreal mesmo, viu? Assim, eu acredito que todos tiveram muito proveito disso, né? Então, foi o Espero lado que bom sim, né? foi o lado bom da pandemia, foi esse. Usar, né? Entendeu? Não, Mas só tem que pela. agradecer mesmo. Tamo junto, mas pelos depoimentos todo mundo gostou. Sim, com Mas certeza. nas próximas eu não vou fazer 20, não. Senão vocês vão ficar biruta. A ideia é fazer uma semana, porrada em uma semana. Certo. Calma aí. Mas, posso imprimir os gráficos do Covid em papel cochê, do verde claro, tem que ser papel. Tem que ser papel branco. Tem que ser papel branco e a tinta preta, sem falha, tá? Por resultado, por resposta. Prática clínica mesmo. O preto e branco, por conta da cromo, que vocês aprenderam lá. O branco, união de todas as cores. O preto, um reflete, o outro pega cor. Então, a ideia seria usar essa questão da cromoterapia mesmo. Então, prática clínica de radiestesia, o gráfico preto e branco é melhor. Eu nunca fiz em verde, muito porque eu aprendi, né, a usar no preto e branco. Então, você pode testar no verde claro. Eu não sei se daria bom. Sinceramente, eu não sei se daria bom. Mas o gráfico mesmo tem que ser preto e branco por conta dessa questão da cromo. Então é mais essa visão. Mas você pode testar. Testa e me conta, porque eu não sei. Que tem um outro ponto que funciona assim. O oriental, ele aprende e não questiona. Então, por exemplo, acho que
pelo menos na minha cultura, né? Se o meu bisavô fala pro meu avô, e meu avô fala pro meu pai fala pra mim, falou, tá falado. Né? Quem é da arte marcial também. Tipo, eu não vou questionar o meu Sifu, o meu Shihan. Eu não vou, você é louco? Ele vai me dar uma porrada. Então, geralmente, o oriental ele fala, cara, foi ensinado isso, faz isso e acabou. Nem questiona. Então, por isso que a questão, né, do preto e branco é por conta disso, tá? Mas você pode fazer o teste, faz o teste e me fala. A espessura, cara, como é a espessura que você está pensando? É a 4? É a 4 não, né? A 4 é a sulfite, mas você estava pensando em... Você escreveu aqui, é crepom? Cochê? O papel ele tem que ser liso. O cochê ele tem aquelas quadradinhos. Se tiver quadradinho a gente evita. Ele tem que ser liso, estrutura lisa. Pode ser grosso, mas tem que ser lisa. É melhor. Essas mas, aulas novo, prática clínica. Essas aulas que vão iniciar no dia 11, você vai fazer uma revisão do que já foi falado ou você vai abordar outros tópicos? Do dia 11 ao dia 17, a semana da MTC, ele é gravado, então não é ao vivo. Então eu falo a introdução do meu método, o que é o meu método. Eu falo o meu método, eu falo da questão da avaliação. Eu aprofundo um pouquinho mais da avaliação. Então, por exemplo, vocês tiveram a questão da energética. O diagnóstico para o Zé foi bem rápido, só que eu não falei tão aprofundado. E aí, na semana, eu falo muito do diagnóstico, dos 5 movimentos, né, das 5 tabelas que a gente faz. Eu falo do pulso e da língua, ali também. Eu falo da questão da importância do Feng Shui e da astrologia, que aí a gente mexe e dá uma visão da FO. Eu falo basicamente um pegado dos 3. Dos 3 dias para isso. Então são 3 aulas gravadas, né? Segunda, quarta e sexta, geralmente. E aí a live de quinta da semana que vem é a live voltada para a semana da MTC. Então aí a gente traz as dúvidas que voltaram da semana da MTC. Então, já recebi, né, pela comunidade lá, tem dúvida de pulso, tem dúvida de diagnóstico, então provavelmente vai ser quinta-feira uma aula voltada para diagnóstico mesmo. Mas eu vou compilando. Cada pergunta que estiver vindo lá, a gente vai jogando e faz na quinta. Então, o que acontece? A série 20 são os tratamentos mesmo, então uma patologia específica, como é a visão do Oriente, né, a visão da medicina chinesa, e o que eu uso para tratar. O tratamento é a minha base. Se você parar para pensar, analisar os meus materiais, os pontos são os mesmos. Não mudam os pontos. Não é que são os mesmos para todas as patologias, mas os pontos é meio que parecido para todas. Se você parar e analisar, né, todos os pontos são meio que parecidos. Porque esse é o meu método. Né? E aí, qual é o meu método? É pontos Shu antigos, Bei Shu, Shen Shu, né? Vocês vão aprender, quem está no treinamento vai aprender. E pontos da FO, e aurícula e FO. Então esse só é o meu método. Por que ele? Porque funciona, é o que funciona. Tá? É o que funciona e que dá bom. Então na semana é uma outra parada, não tem caso clínico, explicando como funciona o meu método. Tá? E é isso, a priori seria isso. Que mais? Mas pode assistir que geralmente alguma coisa muda, né? Mas geralmente tem coisas novas, né? Aí pra próxima eu vejo. Com certeza eu vou assistir. Não, é bom. Acho que essa é a 6ª edição da semana. É a 6ª edição da semana. Isso, a 6ª edição da semana. E... o que mais? Mas acho que é. Aí das aulas é aquilo que eu falei na live. Vou deixar disponível até a semana da MTC, então até o dia 17 vai estar ali no ar. Aí dia 17 eu tiro, deixo na plataforma dos treinamentos. E aí provavelmente eu vejo se eu ponho uma senha aí, um código, uma senha para quem participou da série 20 ter acesso. Maravilha. Mas é tranquilo. Mas é isso. Mais alguma dúvida aí? Quer tirar? O que você acha aí? Por enquanto é só isso mesmo, né? O que Então, tranquilo. seria mais isso daí. Agora, com certeza, algumas dúvidas virão mais pra frente, né?
Mas de primeiro momento são só essas mesmo. Né? Ah, então tranquilo. Não, vai mandando, vai atendendo, vai voltando. E aí a Legal. gente vai fazendo. Isso é o de menos. Dúvida sempre vai ter. Surgindo alguma outra Então, coisa nova, assim eu posso te passar no e-mail ou primeiro pelo Instagram, né? Alguma coisa de dúvida, né? Que surgir. pode mandar aí, Insta, e-mail, se quiser jogar, Ok. pra gente ver. Isso é tranquilo, pode ficar sossegado. Não pega nada não. Beleza? Beleza. Então, Obrigadão. tamo junto aí. Só um aviso para encerrar. Amanhã tem aula às 8. Então espero aí todos vocês às 8 da manhã. Sim. Acho que é infertilidade, acho que é amanhã. E é isso. Então, aula amanhã às 8. Valeu, pessoal. Bom descanso Valeu, aí. muito obrigado, Kim. Valeu. Nada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.